Você já ouviu falar de um poder tão grande que até a sombra de uma pessoa podia curar? Em Atos 5:15, a Bíblia nos conta algo extraordinário. As pessoas traziam enfermos para as ruas e os deitavam em leitos para que, ao menos a sombra de Pedro passasse por eles, fossem curados. Isso parece uma história de super-herói, algo que desafia todas as lógicas que conhecemos. Mas o que estava por trás disso? Não era a sombra de Pedro, não era um poder físico, nem mágica. Era algo muito mais profundo e acessível para todos nós. A verdadeira questão não é como a sombra curava, mas por que Deus escolheu usar esse método inusitado? A resposta tem a ver com fé, autoridade e a presença do Espírito Santo. Este milagre não foi sobre Pedro, mas sobre o Deus que agia através dele. A sombra, que é apenas a ausência de luz, se tornou um símbolo da presença e do poder de Deus. Quer saber mais sobre esse segredo e como ele pode impactar a sua vida? O ponto crucial aqui é a fé. A fé daquelas pessoas que traziam os enfermos, acreditando que mesmo o contato indireto com um servo de Deus poderia trazer cura. E a fé de Pedro, um homem simples que havia sido transformado pelo encontro com Jesus e cheio do Espírito Santo. A fé é a moeda do reino de Deus. É a ponte que liga o nosso mundo limitado ao poder ilimitado de Deus. Jesus já havia dito: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. A cura através da sombra de Pedro não era uma nova doutrina ou um ritual mágico, mas uma manifestação tangível da promessa de Jesus de que aqueles que nele creem fariam obras maiores do que as que ele fez. João 14:12. Era a fé em ação, uma fé tão viva que se manifestava de maneiras surpreendentes. Pedro não agia por seu próprio poder, mas pela autoridade que Jesus Cristo lhe havia delegado. Antes de ascender aos céus, Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegam rão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Marcos 16:15-18. A cura através da sombra era um desses sinais, uma demonstração visível da autoridade do nome de Jesus sendo exercida através de seus apóstolos. Pedro era um canal por onde o poder de Deus fluía. Ele havia caminhado com Jesus, testemunhado seus milagres, recebido o Espírito Santo no Pentecostes, e agora era um líder na igreja primitiva, levando adiante o legado de Cristo com ousadia e poder. O verdadeiro poder que operava em Pedro não vinha dele mesmo, mas da presença poderosa do Espírito Santo. Pedro e os outros apóstolos foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o que lhes deu ousadia para pregar e poder para operar milagres. Em Atos 3, logo após o Pentecostes, Pedro e João curaram um paralítico na porta do templo, e Pedro deixou claro para a multidão: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade tivéssemos feito este andar? Atos 3:12. Ele sabia que o poder era de Jesus, não dele. Da mesma forma, a sombra curando não era a sombra de Pedro, mas a manifestação do Espírito Santo que estava nele. A sombra era apenas o gatilho visual para a fé das pessoas. O Espírito Santo é o agente que capacita os crentes hoje a fazerem as obras de Jesus, e ele está disponível para todos nós. A lição mais importante que podemos tirar dessa história é a do poder da presença de Deus. O que curava não era a sombra, mas a presença do Espírito Santo que estava em Pedro e que se manifestava de uma forma tão intensa que até a sua sombra se tornou um ponto de contato para a fé. Deus não se limita a um espaço físico ou a rituais. Ele se manifesta onde há fé e obediência. A sombra de Pedro é um lembrete poderoso de que a presença de Deus em nós pode ter um impacto que vai muito além de nossas palavras e ações diretas. A nossa vida, o nosso testemunho, a nossa simples passagem por um lugar
pode ser um canal para a manifestação do poder de Deus. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos permitindo que a presença de Deus seja tão evidente em nós que ela impacte aqueles ao nosso redor? O milagre da sombra de Pedro só foi possível por causa da ousadia dele. Logo após a ascensão de Jesus, Pedro, que antes o havia negado por medo, agora pregava corajosamente e operava milagres em seu nome, mesmo sob a ameaça das autoridades religiosas. Essa ousadia não era natural. Era fruto do batismo no Espírito Santo. Em Atos 4:13, as autoridades ficaram impressionadas com a ousadia de Pedro e João, pois perceberam que eles eram homens simples e sem instrução, mas que haviam estado com Jesus. Isso nos mostra que a ousadia para agir em fé não vem do nosso conhecimento ou habilidade, mas da nossa proximidade com Cristo. É a presença dele em nós que nos capacita a ir além de nossas limitações e a testemunhar seu poder de forma visível e impactante. Assim como a sombra de Pedro curou os enfermos, o poder de Deus pode curar as muralhas da sua vida hoje. Suas dificuldades financeiras, problemas de saúde, conflitos familiares, medos e inseguranças. Todas essas são muralhas que a fé em Jesus pode derrubar. A história da sombra de Pedro não é apenas um relato histórico, é uma promessa viva de que Deus ainda usa seus servos para manifestar seu poder. Não subestime a presença do Espírito Santo em você. A sua fé, a sua oração e a sua obediência podem ser os canais para que Deus opere milagres na sua vida e na vida de outras pessoas. Você pode não curar com a sua sombra, mas pode levar a esperança de Cristo a quem precisa. A diferença não está no método, mas no poder que age através de você. Quando Deus age em sua vida, a sua história se torna um testemunho poderoso. O que fez a história da sombra de Pedro se espalhar não foi a técnica, mas a prova visível de que Deus estava com eles. Da mesma forma, quando você permite que Deus atue em sua vida, suas vitórias se tornam um testemunho vivo para as outras pessoas. Sua superação, sua alegria em meio às dificuldades e a sua paz em tempos de crise se tornam uma luz para o mundo, mostrando que a fé em Jesus é real e transformadora. Não se cale sobre o que Deus tem feito por você. Compartilhe o seu testemunho e permita que a sua vida, como a sombra de Pedro, seja um canal para que outros encontrem a esperança e o poder de Cristo. O grande segredo por trás do poder da sombra de Pedro é que o verdadeiro poder não estava nele, mas em Cristo que vivia nele. A sombra era apenas uma extensão física de um homem que estava completamente cheio da presença de Deus. E a boa notícia é que esse mesmo poder está disponível para você hoje. Quando você aceita Jesus em seu coração, o Espírito Santo vem habitar em você. A sua vida, as suas palavras e até a sua presença se tornam um testemunho vivo do poder de Deus. Você tem a autoridade de orar pelos enfermos, de declarar bênçãos sobre a sua vida e sobre os outros, e de viver uma vida que glorifica a Deus. Não se contente com uma fé passiva. Peça a Deus que a sua vida transborde tanto da presença dele que você se torne um canal de milagres. O segredo por trás do poder da sombra de Pedro não foi a sombra em si, mas a fé e a presença do Espírito Santo que transbordavam dele. A conclusão é que a sua vida também pode ser um instrumento de Deus. Não subestime o poder que reside em você através de Cristo. Onde você estiver, a sua fé pode fazer a diferença, trazendo esperança, cura e transformação. Não se limite a ser apenas mais um. Seja um canal da presença de Deus. Que a sua vida seja um farol, mostrando o poder e a glória de Jesus.